Curve a sua cabeça. Vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Oremos. Deus maravilhoso e eterno, aqui estamos reunidos no Teu nome. Queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos para Te adorar. Agora, Senhor, Te pedimos, Senhor, que as palavras que já tem colocado na mente, no coração do Teu servo, Erasmo, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar, ó Deus, com os ouvidos atentos, com o coração aberto, Senhor, para escutar as Tuas palavras através do Teu servo. Em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e rogamos essas bênçãos, Senhor. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero parabenizar os irmãos pela data tão especial de aniversário da igreja. Quero agradecer ao meu amigo pastor Samuel, reverendo Samuel, pelo convite, a confiança de podermos compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Que o Senhor nessa noite seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado. Que essa é a razão de existirmos, essa é a razão pela qual nos reunimos para reconhecer a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, o texto que foi destinado para esse tempo de reflexão. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. Nós vamos ler 4 versículos em Marcos 4, 26 ao 29. O texto nos diz: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Meus irmãos, eu quero fazer algumas considerações nesse texto, antes de fazermos a exposição dele, por considerá-lo bastante desafiador. O texto que lemos é um texto que está dentro desse contexto do Evangelho de Marcos, uma narrativa endereçada aos cristãos, os cristãos gentios em Roma. O Evangelho de Marcos o Evangelho de Marcos tem um tema apontando para Jesus como servo, está em 10:45 de Marcos. Essa parábola, ela é apenas narrada pelo Marcos, e ela compõe um quadro de parábolas do reino. Ela tem a sua correlação em Mateus 13, mas o texto de Marcos 4 inicia com a parábola do semeador. A parábola, ela está dentro de uma seção do Evangelho de Marcos, intitulada O Ministério de Jesus na Galileia.
E por fim, essa parábola do semeador, essa parábola, ela de alguma maneira tem a sua correlação com a parábola do semeador, porque nessa parábola nós encontramos um tema voltado para a soberania de Deus, em contrapartida com a parábola do semeador, que enfatiza a responsabilidade humana. Dito isto, irmãos, eu quero fazer uma correlação entre o reino, semeadura e colheita. Esse é o tema que eu quero dar a essa exposição nesse texto que lemos: reino, semeadura e colheita. E a gente precisa compreender a relação da igreja com o reino. E o que nós vamos perceber é que o reino de Deus, ele está dentro da narrativa do Evangelho de Marcos. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, no capítulo 1, verso 15, o texto vai dizer que, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é um tema que está na narrativa do Evangelho de Marcos. Quando ele afirma o cumprimento, o tempo está cumprido, quando ele afirma a proximidade de sua chegada, essa realidade que Marcos está afirmando, narrando exatamente a fala de Jesus, ela tem, quando a gente amplia o quadro da Escritura, de toda a Escritura, desde o Gênesis, a gente vai observar que a revelação do reino vem se dando de forma paulatina ou progressiva desde o relato da criação. Na criação, Deus estabelece a estrutura de seu reino. Na criação, Deus é Deus criador. Deus coloca Deus coloca um povo, que é o homem e a mulher, no jardim, e na criação nós temos a terra, que é o espaço. O reino está estabelecido. E aí o que acontece é que o homem se volta e se rebela contra Deus. Ele rompe com Deus em rebelião. E então, o que nós vamos encontrar no relato da Escritura do Antigo Testamento é Deus revelando do seu reino, quando chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, um texto que todos nós conhecemos. Continuando pela aliança no Sinai, Êxodo 19, versos 5 e 6. Passando pela monarquia davídica, 2 Samuel 7,13. E os profetas, quando eles profetizam, realinhando o coração do povo com a esperança messiânica. A Escritura do Antigo Testamento está todo o tempo apontando para esse reino de Deus, esse reino que precisa ser afirmado no coração humano, e que este ser humano precisa compreender esse propósito de Deus, de redimir um povo para a glória e honra do seu nome. Portanto, em Jesus, essa realidade do reino é anunciada, e ela se cumpre em Jesus. Em Jesus, ela se torna concreta, palpável. A porta do reino de Deus é aberta para as nações. A porta do reino de Deus é aberta para os gentios. Porque nele, em Jesus,
está a imagem do reino. Ele é o reino de Deus. Ele é a expressão máxima do ser de Deus. Ele é rei. Ele é Senhor. Por isso que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia. É exatamente a partir desse quadro que nós precisamos compreender a parábola da semente. A gente precisa entender a parábola da semente a partir desse quadro mais amplo da Escritura, desse Deus que vem se revelando de forma progressiva, revelando do seu reino, revelando da sua salvação, e desse Deus que, na pessoa de Jesus Cristo, Ele afirma essa grandeza desse reino maravilhoso. Por isso que Marcos vai iniciar falando, e o ministério de Jesus na Galileia é um ministério repleto de manifestações, de libertação, de cura, de salvação, de vida abundante. Se você perceber, se você puder voltar aí a página da sua Bíblia, no capítulo de número 1, logo depois que Jesus afirma a proximidade do reino, ele vai vocacionar, vai chamar no mar da Galileia Simão e André, João e Tiago. Então, a presença do reino, a presença e a manifestação desse reino em Jesus traz uma realidade nova, traz uma realidade plena, traz uma realidade de vida, traz uma realidade de paz, traz uma realidade de harmonia, porque Cristo é a resposta de Deus para os anseios do coração humano. Ele é Deus, habitando entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A pergunta que fazemos é: o reino torna-se visível, e a parábola, e agora eu quero me ater ao texto em si, a parábola, ela vai exatamente revelar, expressar a maneira como esse reino de Deus se manifesta no coração humano. Perceba comigo, o texto inicia dizendo: disse ainda, o reino de Deus é assim como. Então ele pega o quadro da parábola, é um quadro para revelar as expressões do reino. Aí nós fazemos uma pergunta aqui, e a pergunta que nós fazemos é: quando que o reino de Deus se torna visível? Quando que nós podemos perceber a visibilidade do reino de Deus? O texto responde, porque o texto diz que é semelhante, o reino é semelhante ao quê? A um homem, como se um homem lançasse a semente à terra. Então, quando que o reino se torna visível? Quem é a semente? A palavra. O reino se torna visível quando a palavra é semeada. Mas não é a palavra de homens que é semeada. Não são palavras de pessoas, de grandes estudiosos, de grandes e eloquentes homens, de pensamentos humanos. O texto está dizendo que essa semeadura
que o reino é visível quando a palavra é semeada. Por quê? Onde a palavra é semeada? Onde? A palavra é semeada em corações. Porque na parábola do semeador, o Senhor Jesus vai contar a parábola do semeador na narrativa de Marcos, e ele vai dizer que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo pedregoso, outra entre espinhos, mas outra parte caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Na parábola da semente, fica evidente que o coração, que a terra representa o coração humano, porque o reino de Deus, ele é uma manifestação em corações humanos. O reino de Deus, ele se manifesta dentro das pessoas. É um movimento que parte no interior do ser humano. Porque o reino é uma manifestação que parte da necessidade da redenção. O homem rebelou-se contra Deus. O pecado o conceito de pecado dentro do quadro do reino de Deus é rebelião contra Deus. Por isso a oração do Pai Nosso, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino é uma manifestação dentro de corações. E o reino é uma manifestação que parte de uma semeadura. Quem foi que enviou Jesus? O Pai. E o enviou para quê? Para ser a expressão máxima do seu ser, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o que Jesus fez enquanto transitou pelas terras da Palestina e da Judéia? Semeou a palavra. Jesus, no contexto do reino de Deus e no contexto da proclamação, ele é tanto a mensagem como o mensageiro. Ele é vida. Por isso, a semente é semeada em corações. A semente transforma corações. O propósito de Deus é transformar pessoas, vidas. E quando a gente pensa isso no ambiente da igreja, no ambiente do corpo de Cristo, a gente pergunta: o que é essa igreja? Se não a comunidade dos redimidos. A comunidade daqueles que um dia receberam a semente no seu coração, foram transformados pelo poder desta semente. E agora? O que fazemos com aquilo que Deus fez em nós? É uma pergunta que a gente precisa responder como igreja, como corpo de Cristo. Mas voltemos então ao texto, olha só, a palavra é semeada onde? Nos corações. Qual o resultado? Comunidade de redimidos. O resultado da semeadura no nosso coração produziu a igreja. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Depois que ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Aí olha o que ele diz: vós sois lavouras de Deus. Irmãos queridos, o movimento do reino de Deus é um movimento que tem a ver com semeadura.
Ser povo de Deus significa semear. Semear porque a semente já foi semeada no seu coração e você foi transformado por essa semeadura. Mas aquilo que o efeito que a semente do Evangelho provocou na tua vida, te colocando na condição de ser povo de Deus, agora o Senhor te convida para você semear essa palavra de Deus em outros corações, em outras vidas. O corpo de Cristo é uma comunidade redimida para semear. Vai semear a palavra de Deus. Olha o que diz Paulo lá em Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O efeito da obra de Cristo em nossos corações é para que sejamos semeadores. É para que caminhemos como igreja e que da nossa boca saiam sementes, mas sementes vivas, não sementes mortas. Que da nossa boca saia palavra de vida. A pergunta que fazemos, o reino torna-se visível quando? Quando a palavra é semeada, onde? Nos corações, gerando o quê? Uma comunidade de redimidos. A segunda pergunta que fazemos no texto é: o reino se desenvolve. Observe o versículo 27. Depois que a semente é semeada, o homem lança a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A pergunta é: como que o reino de Deus se desenvolve se não tem nenhuma interferência humana no processo? Porque é essa a ideia central da parábola. O quadro que Jesus está contando, que está pintando através da parábola, é para revelar de fato que a semente, ela cresce, mas o homem que semeia não sabe como a semente cresceu. Ele simplesmente dormia e acordava. Ele simplesmente descansava. E quando perguntamos como o reino se desenvolve, o homem da parábola não sabe. É uma ação silenciosa. É uma ação imperceptível. Nós estamos semeando aqui a palavra de Deus no seu coração. O pastor da igreja, domingo após domingo, semeia a palavra de Deus no seu coração. Não tem como o pastor, o pregador, mensurar o teu crescimento. Mas ele está acontecendo. Porque a semente tem vida. A palavra tem vida. Não tem vida palavras humanas. Não tem vida palavras de homens. Mas a palavra de Deus tem vida. Os profetas profetizaram para alinhar o coração do povo a palavra de Deus. Olha como é que os profetas diziam: assim diz o Senhor. Olha como que Zacarias profetiza no seu tempo, em meio a um tempo de nostalgia, de fragilidade, de indiferença, em meio a um tempo onde o povo está desanimado. Olha como ele profetiza: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, diz o Senhor. Mas aqui na parábola da semente, a relação é uma relação, a semente é semeada e ela cresce, e o semeador não sabe como. Então nós percebemos que mérito e competência humana são insuficientes. Eu tenho encontrado mulheres, esposas querendo convencer seus maridos
maridos querendo convencer suas esposas, eu tenho visto pais querendo convencer seus filhos, filhos querendo convencer seus pais, ou converter seus pais. É ou não é que nós queremos fazer o trabalho de Deus no reino de Deus? É ou não é que nós queremos sair do nosso lugar e ocupar o lugar de Deus para tentar resolver o problema, para tentar resolver a parada? Mas a obra de Deus não é feita dessa maneira, filho. A obra de Deus, quem está sentado no trono é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tem o governo, Ele é soberano, Ele é Senhor. Não é por meio de homens que o processo vai se desenvolver e vai crescer. Ele está no controle, a palavra dele, a semente por si só é poderosa. É isso que a parábola está dizendo. Se não depende do mérito humano, da competência humana, depende de quê? Da ação de Deus. Agora olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Antes, nós andávamos em delitos e pecados, mortos. O nosso coração estava morto, nas trevas. Aí o verso 5, Paulo diz assim: mas, pelo grande amor com que Ele nos amou. Aí lá em Colossenses 1,13, ele diz assim, Paulo escrevendo aos Colossenses: Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. A Igreja Presbiteriana Independente, que hoje está comemorando 114 anos, ela está inserida dentro desse ambiente criado por Jesus Cristo, chamado Reino de Deus. Ela é a expressão desse reino, porque ela é o resultado dessa obra extraordinária, gloriosa, da palavra de Deus semeada em corações humanos, gerando vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aí a parábola continua, e ele diz, o verso 28, a terra por si só, a melhor tradução aqui, no original, é a semente por si só. Por si só, ela mesma, a semente frutifica. E aí ela tem ciclos de crescimento. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Eu estava pensando, meditando sobre essa parábola e a manifestação do povo de Deus ao longo da igreja, do livro de Atos dos Apóstolos, e pensando, olha como Pedro responde ao Sinédrio, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando os homens disseram para ele: vocês precisam parar de falar desse Jesus aqui na nossa cidade, aqui em Jerusalém. Vocês estão promovendo um grande estardalhaço aqui na cidade, então vocês vão parar de falar. Pedro diz: não. Importa obedecer a Deus. Importa obedecer ao Senhor. Ou seja, nós não estamos sob o governo de homens, nós estamos sob o governo de Deus. Agora, esse não é o mesmo Pedro que fraqueja na hora que vai ao encontro do Senhor lá no lago de Genezaré? Me parece que a vida cristã, essa semente que é semeada no nosso coração, ela tem uma progressão, ela vai frutificando de acordo com o ciclo da nossa vida. O que nós não podemos é ficar retido no ciclo. A igreja não pode ficar retida em uma fase. Ela tem que continuar, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, até que cheguemos à estatura da perfeita varonilidade. Deus tem crescimento pessoal para o seu povo. Uma das conquistas da reforma protestante aí dos 500 anos é o sacerdócio universal dos crentes. É essa
essa semente no coração do crente que o faz crescer, que o faz se tornar alguém servo de Cristo, que serve e que cresce e que frutifica e que gera frutos e que é bênção na sua comunidade. E aí a gente parte para a última fase da parábola da semente. O verso 29 diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino e sua consumação. Quando? Quando que essa colheita gloriosa chegará? Quando? Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que a vitória da igreja já está garantida. Você já é vitorioso em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecem. O reino, ele tem o reino de Deus, e a igreja inserida dentro desse espaço, desse ambiente chamado reino, ela desfruta dessa vitória antecipadamente. Ela está em Cristo. A realidade do reino é real. A comunhão, a paz, a alegria, a contentamento, a vida. Deve existir vida no coração da igreja. Deve existir paz no coração da igreja, porque ela está nesse espaço chamado reino, e nesse espaço chamado reino é real a vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus nesse espaço chamado reino, nesse ambiente chamado reino, não está limitada pelas circunstâncias. A igreja não é vitoriosa porque ela é uma igreja rica, porque ela é uma igreja triunfante. A igreja é vitoriosa porque ela está em Cristo, porque ela está em Deus. E se morrermos ou se vivermos, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, a Deus toda exaltação. Esse texto final diz que vai chegar o tempo da colheita, o fruto vai estar maduro, a colheita será garantida. Eu queria convidar você para ir até Tiago capítulo 5, Tiago capítulo 5, os versos 7 e 8, interessante como Tiago vai dizer, no verso 7 e 8, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A parábola vai exatamente encerrar com essa perspectiva escatológica. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o texto diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Meu irmão, faz sentido? Quando paramos hoje aqui para celebrar, exaltar ao Senhor Deus, e refletir nessa grande e extraordinária obra dele em nossa vida, faz sentido nós pensarmos no aniversário da igreja numa perspectiva mais ampla, na perspectiva do reino, nessa perspectiva de que a obra de Deus não é garantida pelo esforço humano, mas é garantida pela ação silenciosa e poderosa do Deus vivo que está sentado no trono, governando todas as coisas. Faz sentido para mim e para você, que a vida que você precisa não está em você, está em Cristo. E por isso você não pode jamais você pode negociar a Escritura.
a compreensão do plano de redenção revelado na sua palavra. Faz sentido para mim e para você que esse tempo que estamos vivendo é um tempo que está sendo marcado por tanta gente fragilizada, tanta gente perdida, tanta gente cansada. Talvez você chegou aqui nesse culto cansado de tentar resolver tanta coisa. Talvez você não consiga enxergar a vida nessa perspectiva do governo de Deus. Mas eu quero desafiar você, pela palavra de Deus, a descansar o teu coração. O Senhor trabalha pelo seu povo. O Senhor trabalha pela sua igreja. O Senhor trabalha pelos seus. Você é a igreja porque foi comprada pelo preço precioso do sangue de Jesus. Eu quero concluir essa palavra com uma frase de Adolf Paul que diz: entre nossa semeadura e uma colheita transbordante estão os milagres de Deus. Amém? Curve sua cabeça por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua igreja, o teu povo, Pai querido, diante da exposição da tua palavra, e pedimos, Senhor, que essa palavra seja aplicada no coração do teu povo aqui, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo, que foi enviado para trazer a verdade ao nosso coração, para trazer ao nosso coração a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o teu Espírito aplique essa palavra no coração da tua igreja aqui nesta noite, Senhor. Continua trabalhando, Deus. Continua, Senhor, movendo corações para o ministério. Continua transformando vidas, porque tu és a fonte de todas as coisas na vida do teu povo. É em o nome do Senhor Jesus que nós oramos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Louvemos ao Senhor. CTP 410. Vamos ficar de pé? Quem souber